Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente está aí no começo de mais um dia, a gente começa agora também o nosso devocional diário. Espero que você esteja muito bem do outro lado e que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento e que você tenha um dia muito abençoado, muito feliz, todo ele direcionado pelo Senhor aí pela frente. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida e hoje eu convido você a refletir comigo sobre o poder transformador que as palavras possuem. Elas podem curar, elas podem ferir, elas podem construir ou destruir, elas podem inspirar e podem também desanimar. Quando a gente vai lá para o livro de Provérbios, lá no versículo 25 do capítulo 12, a gente encontra uma verdade profunda da palavra de Deus. E o texto ele diz assim, ó: ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. Amém? Então, as palavras elas são como sementes, né, lançadas no coração dos outros, e elas podem germinar ali e florescer em vida, em esperança, ou se forem palavras amargas e ressentidas, podem também sufocar a alma, né, como espinhos, como ervas daninhas. A gente pode comparar a nossa língua, inclusive, como uma pequena faísca, né, capaz de incendiar uma floresta inteira. Com isso, uma palavra impensada, meu irmão, proferida ali na ira, ela pode queimar pontes, ela pode destruir relacionamentos cultivados ao longo dos anos, não é verdade? No entanto, assim como as palavras elas podem ferir, elas também têm o poder de curar, de restaurar vidas. Jesus, o Verbo encarnado, ele nos ensina lá no livro de Lucas, lá no versículo 45 do capítulo 6, o seguinte. O texto diz assim, ó: o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas um homem mau, da sua maldade, tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, as palavras de Jesus, elas eram como rios de água viva, né, trazendo ali refrigério, trazendo vida aos sedentos, aos oprimidos. Lembra de quando Jesus ele encontrou aquela mulher samaritana lá junto ao poço de Jacó? As suas palavras ali repletas de graça e de verdade tocaram o coração ali endurecido daquela mulher, né, levando ela a uma transformação radical, porque as palavras de Jesus eram como sementes de vida, meu irmão, né, germinando esperança, fé, porque as palavras têm o poder de moldar a nossa realidade. As nossas palavras, elas refletem os nossos corações e, ao mesmo tempo, elas moldam a nossa maneira de pensar, de viver, de encarar a vida, né, os altos e baixos que a gente tem na nossa vida. Assim como no tempo de Jesus, a gente vive um tempo, assim, um mundo sedento, né? Sedento de palavras que trazem vida nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, na comunidade onde a gente está inserido. E outros tantos lugares anseiam por palavras que edificam, que encorajam, que inspiram. Então, assim, em meio às complexidades e às lutas, né, dos nossos dias, o sábio conselho que a gente leu nesse texto de Provérbios, ele é extremamente necessário, importante. E nós, como cristãos, eu e você, nós temos a incrível oportunidade de sermos portadores de palavras que revigoram, que alegram, que fortificam, pois as melhores palavras, ela vem daquele que é a palavra eterna, que é Jesus. Então, assim, nós somos chamados a sermos canais da graça de Deus, que a gente possa permitir que as palavras do Senhor, elas possam fluir através de nós, levando cura, esperança ao mundo tão ferido, ao mundo caído, que as nossas palavras, elas sejam como o orvalho da manhã, refrescando almas ressequidas e nutrindo a vida em abundância, seja com palavras que a gente conversa lá no nosso trabalho, na faculdade, na escola, dentro da nossa casa, que elas sejam como faróis brilhantes, né, iluminando ali o caminho daqueles que andam na escuridão, que andam perdidos, que andam sem rumo na vida. Na prática,
bem na prática, como é que a gente pode ser canais de palavras animadoras, abençoadoras para a vida das pessoas, hein? Primeiramente, a gente deve buscar todos os dias a vida através da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus, porque é nela que a gente encontra a provisão abundante para as necessidades mais profundas do coração do homem, meu irmão. Em segundo lugar, a gente deve estar atentos às necessidades à nossa volta. Sabe por quê? Porque uma palavra bendita, no momento certo, na hora certa, ela pode alegrar o mais entristecido coração. Mas primeiro a gente deve ouvir, a gente deve observar, a gente deve discernir as aflições, né, que aflige ali aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E por fim a gente deve deixar que as nossas palavras, elas fluam de um coração cheio de amor, cheio de compaixão, lembrando sempre que Jesus, ele nunca proferiu palavras duras em meus quebrantados, mas sempre estendeu a graça, uma graça restauradora. Então, a semelhança de Jesus, que a gente possa falar palavras de esperança, de encorajamento, de verdade e vida àqueles que estão sobrecarregados pelas provações da vida fora aí. Então, assim, que a gente possa permitir que a graça de nossas palavras sejam como um bálsamo, né, suavizante para corações inquietos, ansiosos, e que o eco das boas palavras de Cristo sempre ressoe através de nós, levando alegria, renovação a uma alma atribulada, pois, como diz o salmista, eu vou ler para você, lá no versículo 103 do capítulo 119, ele fala assim, ó: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. Então lembre-se sempre, uma boa palavra, ela alegra, ela tira toda a tristeza. Que as suas palavras e que as minhas palavras sejam fontes de alegria, de esperança, de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus, se abençoa a tua vida. Abençoe também a vida de alguém e amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra do Senhor, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.